Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, começando o nosso Tema Livre Podcast de hoje, mais uma vez e como sempre agradecendo a sua audiência e pedindo para você deixar seu like, compartilhar o nosso vídeo para que o projeto possa continuar a fluir. Agradecendo muito aos nossos apoiadores e lembrando a você que o Tema Livre Podcast tem também o podcast com elas aqui no nosso canal do YouTube. Então, escolha o vídeo da sua preferência para assistir, deixar seu like, sua curtida e compartilhar para a galera, tá certo? Hoje, recebendo a nossa querida Tatiane Rodrigues, criadora do método RT. Vou perguntar, obviamente, o que é esse método. Sim. Você vai explicar, mas antes, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. Muito obrigada, Jorge, pelo espaço. Estou muito feliz e honrada de estar aqui. E vamos lá, né, para o bate-papo. Mentora, palestrante. Mentora, sim. Se apresente para a galera. Bora lá. Atualmente, né, trabalhando como palestrante, mentorando pessoas que querem, né, fazer a mudança de mentalidade, desenvolvimento pessoal e criadora do método RT, que é um método aí que muita gente já me pergunta sobre, e aí estou aqui para poder esclarecer. E a gente começou hoje o bate-papo já no clima de São João. Sim. Né? Tomando aqui um licor, né? Tem uma paçoquita aqui na mesa. As meninas do podcast com elas podem ficar babando. Não tinha licor para vocês. Posso fazer o quê? E tá uma delícia, hein? Na verdade, eu mandei o maestro que não entregou para elas. Falou, não, essas meninas aqui conversam demais. Deu migué, né? Deu migué. Mas tá muito bom aqui o licor, o bate-papo, para nesse período junino, a gente já começar aqui a nossa resenha. De onde é que surge essa vontade de trabalhar com mentoria, com desenvolvimento comportamental? Pronto, surgiu de uma autoanálise, né? Essa questão do autoconhecimento é algo que me fascina muito. E assim, desde criança, eu sempre fui uma criança que busquei o porquê das coisas. Sim. Essa questão assim do raso nunca foi algo assim que me atraiu. Sempre quando alguém vinha com alguma ideia ou quando eu conhecia alguma pessoa, eu sempre gostei de ouvir a história dela, tentar entender um pouquinho do porquê. E aí surgiu dessa vontade mesmo de ajudar pessoas, mas eu só tive essa noção que eu poderia ajudar pessoas depois que eu comecei a ver a transformação na minha vida. E aí tinha algumas inseguranças, né, que eu não tinha noção, que tinha conhecimento que poderia agregar na vida de outras pessoas. Essa autoanálise, então, foi o primeiro passo para começar a entender. Então, você fez um procedimento interessante. Você primeiro se conheceu. Sim. Você analisou para depois fazer Com certeza. Essa transformação ou tentativa de transformação no outro, né? Exatamente. Aí foi todo um processo, né? Eu acho que é interessante falar. Tive síndrome do pânico. E aí, até dentro de casa, essa questão da síndrome do pânico, ela foi negligenciada porque... Ah, Tati, medo é bestagem. Ah, é coisa da sua cabeça. Só que realmente era coisa da minha cabeça, mas como lidar com isso que está dentro da minha cabeça? E certamente, se não tiver um equilíbrio, um entendimento, inclusive científico, técnico, para poder saber lidar. Vou perguntar um pouquinho sobre Pode perguntar. esse assunto também. Vi que você recentemente deu uma palestra na CDL, não foi? Foi incrível. Foi sobre essa temática do método? Sobre um projeto, tem eu e mais 2 pessoas. Sim. Que a gente está com um projeto Mente Milionária. Massa. Que é um empreendedor, Luan, da Black Empreendimentos. Sim. E Milena, terapeuta. E aí a gente fez essa junção e aí a gente começou a correr atrás para poder palestrar. Porque quando a gente fala milhão, mente milionária, as pessoas pensam muito na conta bancária, né? Mas não param para pensar que atrás do milhão tem uma mente. Sim. E aí é sobre essa construção dessa mente milionária que a gente está aí entregando, né? Quando você fala mente milionária, acho que tem um livro. Tem um livro. E é fato que para chegar muitas vezes no objetivo, a construção primeiro é pessoal. Sim. É como você fez, né, do seu autoconhecimento, do seu autoentendimento sobre essa questão. Bacana o projeto, bacana a ideia. Eu já tive a oportunidade de reunir pessoas para esse tipo de projeto. Escrevi recentemente, esteja convidada para mês que vem comparecer no lançamento. Já quero. Mês que vem, viu, no lançamento do nosso livro. Eu escrevi no ano passado e por conta dos compromissos, das agendas, eu não consegui encaixar o melhor momento para fazer o lançamento.
e só fui postergando e falei, ó, eu não tenho mais para onde levar essa procrastinação aqui não. Eu preciso fazer o lançamento e as pessoas começaram a me cobrar. Né? Tinha gente que chegava no escritório, via as caixas e falava, não, próxima vez que eu chegar aqui, se não tiver data, eu vou abrir e vou pegar um. Porque eu estou esperando para ir e tal. Então, em julho, sem falta, vamos ter aí o lançamento desse livro. Esteja convidada. Eu já estou ansiosa para ler, eu gosto de ler. É justamente uma ideia nesse sentido, da construção do autoconhecimento. Ai, que legal. Subdividida em tópicos, porque muitas pessoas, às vezes, têm a percepção sobre algo, mas precisam ter aquilo ali reforçado. Isso. Ter aquilo ali lembrado. É a importância de uma palestra. Aí o pessoal fala assim, a palestra motivacional. Não é isso. É uma ideia de despertar. E às vezes tem uma chavinha ali. Acho que se você for com a mente aberta, eu falo, Jorge, que inclusive, né, da questão do síndrome do pânico, foi um livro que despertou a minha autocura. Eu vou falar autocura porque, infelizmente, eu não tive esse apoio, assim, dentro de casa, né? Sim. De enxergar, poxa, Tati está precisando de ajuda. Me ajudavam no sentido de uma conversa, mas, assim, levar até um profissional, infelizmente, não tive porque foi negligenciado. É medo, é coisa da sua cabeça. Não por maldade, por falta de entendimento mesmo, provavelmente, Isso, né? ignorância, né? Falta do conhecimento. Essa questão sua, imagino eu que já esteja resolvida. Sim. E você disse aí que não houve questão clínica, não chegou a procurar médico, você não fez tratamento convencional, Assim, não tomou medicamento. Foi um negócio muito raso, sabe? Essa questão assim de médicos. Mas o que eu tô falando aqui, eu não quero de forma nenhuma que as pessoas não vão me curar em casa, vou lutar aqui contra. Você tá contando o que aconteceu contigo. Isso, a minha história. Pra mim funcionou dessa forma, né? Mas teve uma questão assim bem rasa mesmo. Até a identificação, que era síndrome do pânico. Aí, graças a Deus, não precisei, né, de remédios, nenhum tratamento mais Algum mais médico, sério. especialista, PhD, não lembro o que é depois. Pós-doutor? Doutorado, eu acho, né? Pós-doutor, diagnosticou como frescura? Não. Nenhum deles, né? Nenhum. Porque tem uns que são extremamente graduados, mas que na hora do diagnóstico negligenciam condições que as pessoas que estão em casa agora e alguém que possa, nesse momento, estar assistindo, acompanhando, dizendo assim, caramba, é o que eu sinto. E eu não consigo entender. Às vezes vai procurar um médico e Chega lá, né? se decepciona porque o próprio profissional não dá o diagnóstico. Tem que procurar a pessoa certa, Sim. no lugar certo. Ter todo o Como é que cuidado, foi para né? você essa transição? Primeiro, reconhecer, identificar e depois superar. Essa questão da cura, né? A identificação foi quando o medo começou, o medo fazia parte de mim. Era um medo específico e até bobo, realmente, de falar. Eu tinha medo, tremia de medo, de pessoas que já tinham morrido. E aí eu não dormia só de jeito nenhum. Mas quando isso começou a sair fora do meu controle, de forma assim que eu tinha medo de dormir, acordar e ver alguma coisa, sabe? Então eu passava a noite em claro, por medo de dormir. Era um medo assim fora do normal, que eu não sei nem explicar. Aí eu comecei a ver que tinha algo muito errado ali, né? E aí, na época, eu comecei a ler Augusto Cury. E aí li um livro chamado Nunca Desista dos Seus Sonhos. E aí, no livro, ele falava sobre as janelas Cayley. Eu nem sei se pronuncia dessa forma. Fique tranquilo, eu também não ia saber não, então. Que aí fala, né, que toda memória que a gente tem, ela realmente não pode ser excluída, mas que ela pode ser editada. E aí, na hora que eu li aquilo, eu já joguei o livro e falei, pronto, já li tudo que eu tinha que ler. Se eu tenho uma memória e eu preciso editar ela, eu preciso entender onde está essa memória. Sim. E aí eu comecei a me questionar. E aí eu lembrei que na infância eu ouvia, né? O meu primeiro contato assim, com a morte, perdi um vizinho, né? Ainda criança. E aí falavam, vai voltar para te buscar. Tem muitas mães que ainda continuam, né? Muitos pais. E aí não entendem o quanto faz mal para a criança. E aí o medo, eu descobri que tinha surgido daí. Aí eu falei, bom, agora eu já sei de onde surgiu. Agora eu preciso entender como que eu vou editar isso aqui. E aí eu comecei a tentar dormir só. Mas era assim, era incontrolável o medo. Aí por muitas vezes minha mãe tinha que dormir comigo, aí eu ia pro quarto do meu irmão. Era uma loucura. E aí eu descobri reprogramação mental. E aí eu falei, poxa, mas não tem nenhuma reprogramação mental específica pro meu medo. E se eu criar uma? Aí foi quando eu tive essa expertise de ir no celular, no gravador, né? E aí comecei a afirmar coisas. E assim, essa questão de você enfrentar o medo é muito importante, porque
você sempre imagina o medo como algo gigante, e de fato é, né? Mas quando você começa a enfrentar e quando você começa a questionar esse medo, você vê que não tem nenhuma razão lógica por trás. E aí foi na dor, na raça, na luta, que aí eu fui superando pouco a pouco. Aí talvez esteja residindo a dificuldade das pessoas compreenderem o porquê o outro tem medo. É muito peculiar. Assemelha-se à dor. A pessoa que está sentindo, ela sabe o que é que está incomodando ela. Né? Isso. Quem não está sentindo não consegue ter a mesma compreensão. E quando você traz um fato específico, piorou. Medo de pessoas que já faleceram. Aí a pessoa, não, mas isso é bobagem. Aí vem um discurso, mas quem morreu não faz mais nada em ninguém. Mas não é uma construção ali, uma questão psicológica que estava sendo trabalhada, que estava sendo tentando ser dirimida, né, com o passar do tempo. E é bem interessante algo que você menciona com relação ao trauma. Essa construção da formação psicossocial do jovem, da criança, que vem ali sendo construída. A formação de caráter, o entendimento do que é a vida, do que é o mundo, é a história do velho do saco. Você entra que senão o velho do saco vai te pegar. E não imagina o mal, né? Você não faça isso porque senão se você dobrar a esquina, aquele cachorro ali, ele vai te morder. A criança começa a ter trauma de animal, começa a ter medo de alguém que passa na rua, ela começa a construir aquilo ali e vai só somando. Isso. E você vê que você traz um relato de algo que Real. aconteceu contigo que foi... Né? E assim, quando criança, a gente é como se nosso cérebro fosse uma esponja, né? Só absorve. A gente não tem noção de mundo. Então, assim, o que os adultos dizem é verdade. Sim. A criança não tem o questionamento e nem maturidade para será? Mas será que é verdade? E aconteceu? Não busca, assim, esse fundamento, né? Por trás, a gente só absorve. E quando a gente está assim, na idade adulta, a gente já tem essa maturidade de filtrar, de A entender. criança de mais tempo, não sei sua idade, mas tenho 37, da minha época, tinha eram menos questionadores, né? Questionava menos. Então, assim, ouvia muito e balançava a cabeça, sim, tudo né? bem. Isso é algo que se eu pudesse reprogramar e fazer, eu já teria feito há muito tempo. Algo que eu fico muito triste. Porque hoje, quando eu tento ensinar, é justamente nesse sentido. É de dizer, olha, tudo que você vê ou ouvir, seja exigente no pensamento crítico e reflexivo sobre aquilo ali. Não acredite a todo momento. Não, olha, para um adulto, ler uma matéria, seja ela qual for, aquilo ali. Não, peraí. Quem é que está escrevendo? Da onde Por que veio, está né? escrevendo? Qual é a influência política, social, cultural daquela pessoa? Aí você começa a entender o porquê que tem aquele direcionamento. E aí você analisa e você direciona para o que você Isso. interpretar como algo correto. A criança tem mais dificuldade disso. Então, mais uma imensa responsabilidade aos pais não permitirem, né, que educação, essas coisas né? aconteçam. Né? Certeza. E toda essa questão aí do questionamento, eu vejo que às vezes até adultos mesmo, né? Às vezes tem muitos adultos, talvez lá da infância, aprendeu Sim. que ser bonzinho é concordar. E aí, poxa, mas eu preciso ser bom. Então, quando ouve algo, sempre abaixa a cabeça e tá tudo bem. E no fundo sabe que não, né? Sabe aquela história de dizer assim, e por que isso? Porque sim. É uma resposta curta que apresenta o poder de um adulto sobre A criança, né? a hierarquia ali de responsabilidades e que encerra a conversa, né? Por quê? Porque sim, porque eu mandei. Não é educativo. Não. Eu já pensei diferente. Hoje, graças a Deus, e talvez... Deus é perfeito, né? Certeza. Ele traz as coisas tão certas que ele vai me dar um filho na hora certa. E a partir de agora já tô ficando mais ou menos bom, pai. Ainda não tenho, Mas mas... vai ganhando maturidade, né? De dizer assim, caramba, hoje eu tenho um sentimento de que eu sei como educar. Eu já não tenho medo de dizer assim, educação, porque o mundo tá assim, tá assado. Legal, o mundo tá de cabeça para baixo, essa é uma verdade. Certeza. Mas hoje eu não teria, desafiador, né? Eu não teria medo, não. Você tem filhos? Ainda não, mas eu fico pensando tem sobre essa medo questão, de ter, viu? Ou dizer assim, no dia que eu tiver eu vou jogar duro, vou educar mesmo. Não, vou eu fazer. tenho medo. Ainda tem? Tenho. Fico pensando nessa questão da educação. Por quê, Jorge? Lá em casa mesmo a gente é em 4, né? E aí 3 voltados também para essa questão do desenvolvimento pessoal, busca essa questão aí de autoconhecimento. Já tem outro irmão meu que, meu Deus, é da pá virada. E aí eu fico, como é que pode a mesma educação
veio do mesmo lugar, mesma casa e completamente É diferente. interessante isso, né? Nossa, eu fico... Aí você vê que o temperamento é algo muito real, né? Tanto que, às vezes, gêmeos, você observa, nossa, foram gestados ali juntos, e aí um é mais chorão, o outro já é mais quietinho, um já brinca mais, ri mais, outro já é mais sério. É verdade. E é temperamentos interessante diferentes, né? isso. Muito. Eu tenho 11 anos de diferença para meu irmão. Meu irmão tem 26. Também é advogado. Talvez tenha aproximado algumas coisas pela formação profissional, ter se tornado sócio, a gente trabalhando junto, na luta junto, vai assemelhando algumas coisas. Mas o temperamento é totalmente diferente. E o temperamento é totalmente diferente. O meu, você bateu aqui, eu já tô ali pulando ali com a base montada, jogando uma capoeira e... Empolgado, né? Já folgado, já tô lá. Ele não, ele olha aqui, Iga é mais estrategista, Iga é mais... E é interessante, é filho do mesmo pai, da mesma mãe, criado junto, mas... Essas questões, assim, faz a gente ficar pensando, né? Da onde vem esse temperamento? Tem a questão também que eu acho interessante, que é a herança hereditária, né? Que às vezes também, até mesmo questão de crenças, já entrando em outro assunto, que entra também no autoconhecimento. Às vezes você pensa que você acredita em algo, mas não é uma crença sua, é crença que foi da sua mãe, do seu pai, que veio lá do seu avô, Foi da sua avó, colocada, e você não questiona. É verdade. E quando a gente fala isso, não é só crença religiosa, não, de tudo. Não, de tudo. De acreditar na forma de fazer, de como deve ser. Não à toa, existem às vezes pessoas que ao se tornarem adultos, a terem ali a sua independência, a pessoa aparentemente, na vida social, vive bem, é uma pessoa séria, correta, trabalhador, mas trata a esposa com grosseria. Mas sabe, xinga, não tem aquele zelo, aquele carinho, aquela necessária Cuidado, né? companheirismo, aquele cuidado. E muito disso, às vezes, é por conta do espelho que tinha em casa. Era aquele A referência, machão que né? chegava em casa, da década de não sei das quantas, que já acabou, pelo amor de Deus, se você é da década atual, chegue Pelo mais amor cedo, de prepare Deus. o café para sua esposa e faça, né? Ah, não, eu acho legal. Eu faço questão, eu fico feliz de ser o avesso, sabe? Não que meu pai seja um exemplo externo, meu pai também sempre foi O um cara avesso, muito assim, da cordial. sociedade, né? Que se for olhar o todo. Chegar em casa, tirar a bota ali, jogar em qualquer lugar, sentar na cadeira, da mulher falando, cadê minha janta? Já almoço. tá pronta? Meu almoço já tá pronto, sabe? E o pessoal vai crescendo, vai mudando a realidade, a parceria muda, o tempo é outro, a tecnologia é outra, e quer fazer da mesma maneira. Vai para onde? Lá no meu escritório, que é no térreo. Divórcio o nome. Nossa, ontem eu tava fiz uma live no Instagram com a terapeuta ia falando sobre polaridades. Eu achei interessantíssimo sobre a questão, né, da energia masculina e feminina. E aí ela falando sobre Como é o essas nome questões, Marcélia Ezek, Pronto. É de onde? Daqui? Rio de Janeiro. Massa. O bom da internet é isso, né? E a gente está pensando em fazer alguns formatos, interrompendo, desculpe, Nada. uns formatos por internet também para trazer algumas pessoas Nossa, de fora. que legal. Vai ser nesse esquema aqui, só que a pessoa está na tela aqui com a gente. Show Tá? demais. Aí Ela a é uma gente vai pessoa fazer. interessante, Depois viu? você me indica. Você vai mandar o vídeo para ela com certeza. Mando. E depois você me indica, Marcele. Marcela Ezek. Aí eu nem vou falar sobre porque é completamente leiga, mas ela falando sobre essa questão de polaridade, eu achei interessantíssimo. Da energia masculina e feminina, né? Que às vezes faz aquela troca, o homem com a energia feminina, a mulher, e aí às vezes acaba lá no seu escritório. Não é de tudo ruim. Porque o advogado precisa trabalhar, né? Como é o nome do meu amigo ali? Gel. Né, Gel? O advogado precisa trabalhar também, Gel. Então, A gente não, né? diga, Gel, lá eles. Aqui não. E eu falo direto, pessoal. Tem um colega meu que fala, rapaz, que mulher chata, não sei o que, moço, por que tu não separa? Ele, que conselho é esse? Eu falei, ué. Sou advogado, né? Tu tá só reclamando da mulher, eu preciso ganhar o meu. Separa logo, velho. Resenhas à parte, a gente sabe que tem pessoas, na verdade, tem pessoas que eu não consigo entender por que razão. Casa, né? Ah, entre quatro paredes. Mas peraí, não supera tudo, não. Como é que a pessoa vai casar e morar debaixo do mesmo teto? Tem gente que parece só falta um pegar a faca, outro pegar... E Aliás, assim, só ou você falta é não, às vezes parceiro, pega. ou você é parceiro ou não é, né? É um negócio esquisito. Eu falo, rapaz, você vai ouvindo assim, fala, como é que juntaram esses dois aqui? Pelo amor de Deus, quem foi Como esse é que artista? fica, né? Como é que vive? Ah, não, eu vivei 10 anos com ele, mas agora eu vou matar. Eu falo, é esquisito. Não sei, não assisti a live. Você não me mandou antes pra eu assistir. Poxa, mas eu vou mandar lá, tá muito Você boa, perguntou viu? ela se existe multipolaridade? Multi não falamos, só dos...
claro, escuro, quente, frio. Bem interessante. Aí eu já é o estudo que eu faço para fazer autoanálises. Ah, é? Eu falo, mas tem hora que eu tenho esse sentimento, sabia? Mas eu acho que de tudo não é ruim, porque você conseguir separar Cada coisa, né? um trabalho artístico, um trabalho técnico, um trabalho profissional de outra área, um momento de lazer, um momento que você chega em casa. Você fala os perfis diferentes para cada área, né? Sim. Eu tenho isso. Também. Assim, no trabalho eu sou muito centrada. Eu, proativa, sabe? Eu chego, o que tem para fazer, tô ali fazendo. Aí na resenha, outra Tati. Exato. Aí chego em casa, se for estudo, é estudo, me deixa, tô ali quietinha. Se for para brincar, pronto, palhaça, molecona. E aí é desse jeito. Eu penso que assim fica mais, inclusive, agradável para quem convive com a gente. Né? Porque imagine você... E a gente percebe que tem pessoas que são assim. Interiorizam tanto o trabalho, veste aquela capa do trabalho e leva ela para todos os lugares. A profissão de advogado, por exemplo, ela tem um rigor, tem uma seriedade, uma sobriedade legal durante o exercício da profissão, pelo amor de Deus. Fora, né? É a pessoa ali. Chega a ficar chato se for 24 horas aquilo ali, sabe? Imagina entrar em casa com esse... Não, eu já entro em casa, já é outra pessoa. Né? Já estaciona na rua para os cachorros da rua entrar no carro, já mete as patas dentro, são 6, né? Da rua. Dentro são 2. Aí eu já vou, então, aqui você tá retado, aí dá uma tapa na cabeça de um, e puxa pra ele. Aí ele vem, aí você para, você desiste de brigar, aí você já relaxa, vai, não, parou, acabou o problema lá. Aí é bom demais, já relaxa. Vai organizando as ideias ali. Essa questão aí que você estava falando do casamento, né? De um apontar o defeito do outro. Eu vejo que entra muito também a questão da autorresponsabilidade, né? De você assumir ali, ser responsável por sua vida e suas decisões. Porque muitas vezes a gente só terceiriza, né? Ah, o outro precisa mudar. Fulano isso, fulano aquilo. Mas onde está a sua responsabilidade ali? Dentro daquela relação, dentro... Qualquer tipo de relação, né? No trabalho, a culpa é do chefe. No casamento, a culpa é do marido, é da esposa. Relação de pai e filho, a culpa é do pai, a culpa é do filho. E como é que a gente consegue colocar isso? Primeiro, fazer com que essa pessoa que está vivendo nessa condição perceba que ela está fazendo isso. Mudar essa chavinha, né? Para que esse comportamento possa ser alterado, porque às vezes a pessoa faz de modo tão automático. E não percebe. Ou ela aprendeu a fazer dessa maneira, porque vinha nessa sequência, ou é uma troca de farpas e é sempre assim, que ela não percebe que ela está... Eu acho que o primeiro ponto conduzindo dessa maneira as coisas, né? É identificar que está fazendo mal. Muitas vezes, talvez a pessoa realmente não vai perceber. Mas eu acho que sempre você ouve algum amigo, alguém ali que está perto, né, no meio, eu acho que alguém sempre dá uma palavra ali, que acho que se a pessoa, acho que tudo vai muito da mente, sabe, Jorge? Se a pessoa tiver com a mente aberta e não tão fechada, porque até a própria mudança de mentalidade, ela só ocorre se você estiver incomodado com algo. Sim. Porque se para mim aqui está tudo bem, eu vou mudar para quê? Não tem nada que me incomode. É da essência humana buscar esse conforto, né? E aí, essa questão de chamar para sair fora da zona de conforto, primeiro que já vai quebrar um padrão que é a ação, né? Tá? A gente vive ali no... Nosso cérebro sempre acostumado à repetição. É programado o tempo todo. Então, quando você age, você já quebra um primeiro padrão. E aí é tudo que a pessoa não quer. Mas quando a pessoa quer resolver um problema, eu acho que se aquele problema estiver, de fato, incomodando ela, eu acho que ela vai buscar ajuda. E é importante ter pessoas ao lado que não julguem, né? Que tragam a sugestão, a ideia de que você pode melhorar a sua rotina, melhorar a sua relação familiar. Tem pessoas que às vezes a gente falou brincando aqui da questão, e brincando, gente, pelo amor de Deus, eu quero que a vida das pessoas, principalmente... o casal, quem tem filho, prospere, família, né? Prospere sempre. Às vezes, quando a gente fala no divórcio, na separação, elas se tornam o melhor caminho. Porque tem situações que são tão insustentáveis que não tem outro caminho, né? Acabou ali, cada um segue e vai viver bem novamente. Mas é resenha. Fora a resenha, às vezes a pessoa não percebe o tanto que ela está prejudicando o relacionamento, o tanto que ela está fazendo mal para outra pessoa. E tem, como eu disse, essa troca de farpas, essa relação. Aí, às vezes, vai procurar uma pessoa para conversar. E aí entra um risco. Porque ela pode procurar a pessoa certa... E a pessoa errada, né? E pode procurar a pessoa errada. E quando ela procura a pessoa errada,
Aí o negócio é... O ambiente tem muita força, né? Sim. Dentro do meu método, não sei se já pode entrar, né? Calma, eu tô guardando pra audiência segurar e falar, Bia, você não vai falar do método? Acabou com para. Mas pode falar um pouquinho, vá. Eu identifiquei que toda mudança de mentalidade assim que acontecia comigo, eu seguia 7 passos. E aí eu desenhei assim um triângulo e coloquei qual era a base desses passos que eu seguia, né? Aí era a espiritualidade, que eu acho que é muito importante, é a base de tudo. Acredito que tem pessoas que não acreditam, né? Mas, assim, para mim é a base. Então, aí dentro da espiritualidade, aí tem as ramificações, né? Uhum. No caso, como que a gente pode fortalecer. Mas aí é o segundo passo da pirâmide, o eu. Eu acho que quando a gente não tem uma relação bem estabelecida com a gente mesmo, a gente vai respingar em todas as áreas das nossas vidas. Não tem jeito. Acho que a primeira relação que a gente precisa resolver... Tá bem consigo mesmo. É a gente. E aí essa questão de voltar para dentro de si, muita gente acha perda de tempo. Eu falo até por questões, assim, se for parar para pensar na sociedade assim como um todo, dados da minha cabeça, viu? Mas, assim, tudo que é besteira tem um alcance, tem aquela visibilidade muito grande. Mas quando é algo voltado assim, para o mais concreto, uma construção, uma transformação, você vê que tem uma porcentagem menor de pessoas interessadas. Então, a volta para você mesmo é o caminho mais difícil. O que a gente faz aqui toda semana é isso. E é até frustrante, né? Você pegar um número pequeno de pessoas. É o que a gente faz toda semana aqui. A gente seleciona pessoas interessadas num conteúdo, num assunto, numa boa conversa, numa coisa. Se a gente quisesse só número de visualizações aqui... Nossa Senhora! Botava o maestro de cueca dançando em cima das orelhas aqui. Ia dar... 25 mil visualizações amanhã de manhã. Compartilhamentos. Uma demissão, uma separação. Ia bombar, né? Ia bombar. E aí tem essa questão de fazer tudo pela visibilidade, né? Eu vejo hoje que as pessoas beiram o ridículo, né? Sabe? Assim, claro que são decisões. Cada um tem um livre-arbítrio e respeito... Mas, assim, muitas pessoas beiram o ridículo por conta dessa exposição. E aí, esse caso que você falou, acho que a pessoa nem percebe. Então, tá tão ali no automático, tá fazendo sem entender o porquê. Mas por que eu quero isso? Eu quero números, mas por que o número vai me satisfazer? Então, às vezes, a busca pelo ego, como serviço na sociedade, que hoje, infelizmente, a sociedade vê a gente por números, né? Aí, a pessoa não se enxerga, não se aceita... Não busca esse autoconhecimento e aí vai para onde? Para as redes sociais de qualquer jeito. Eu acho assim... E é uma exposição grande sem saber medir aquela consequência. Quando você diz assim, a pessoa busca o número, não tô... Você usou muito bem a palavra. Você diz assim, não, é uma escolha. É uma escolha. Legal. E a gente respeita as escolhas. Pode não ser a que eu faria, mas eu respeito as escolhas. Tem pessoas... inclusive talentosas, competentes, Sim. que vem fazendo postagem de conteúdo, marca, e vai fazendo as coisas ali bem organizadozinho, e o negócio demora de engajar. Aí pega e posta uma foto de biquíni. Aí bomba. Aí, o negócio dá aquela injeção de visualizações. Aí passa um períodozinho, tenta buscar só o conteúdo, a visualização cai. Aí, biquíni. Quem usa isso muito bem aí é a vai Anitta, fazendo, né? Aí vai fazendo aquele. Aí de repente, quando você olha, a pessoa faz, sabe de o que dá audiência é isso? É isso aqui que eu vou fazer. Tô cansando, né? Tô trabalhando aqui nada. E vai para aquela linha ali. Aí você fazer uma escolha, é uma escolha. Mas aí entra também, você disse sobre o voltar para si. É isso que você quer para sua construção? Se for, tá ótimo. Agora, se não for, eu falei isso para um patrocinador, né? Não está aqui com a gente, não. Conversei com ele e disse, nossa publicidade funciona dessa maneira, tal. Não, e a quantidade de métrica, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. A gente teve nos últimos 28 dias, desse mês ainda não deu não, mas nos últimos, há 20 dias atrás, nos últimos 30, 71 mil acessos. Eu vi lá, achei incrível. No Instagram. Aquilo ali, quando eu fui olhando, eu falei, tá dando bem. É um número significativo. Aí eu fui olhar o que a gente estava fazendo, né? Eu falei, a gente está fazendo basicamente a mesma coisa. Não tinha o maestro de sunga ainda. Calma, audiência. Vai rolar, calma, gente. Não tinha nada apelativo. Tinha o podcast São João chegando.
a temporada do podcast com elas, vai trazendo, né? Olha, vai chegar, vai começar. Aquela curiosidade, né? E aí as postagens, eu falei, rapaz, o negócio tá... Porque só me interessa esse crescimento por conteúdo. E eu fiz valer isso com uma conversa com o apoiador. E com todo respeito, eu disse a ele, eu falei, se você tem uma marca que vende... Vamos lá. Eu tenho uma marca que vende amendoim. Inclusive, minha amiga Amanda, esposa do maestro, peça a ele que eu já passei a receita para ele. Tá facinho de fazer, tá bom? Você tem uma marca que vende um amendoim. Inclusive, o melhor da região, Nutricil Alimentos. A gente usa, viu? Não é... É maravilhoso. Comemos, consumimos. É bom. A gente está divulgando uma marca de amendoim da Nutricil. Eu imagino que a Nutricil queira um conteúdo. Sim. Que a Nutricil queira estar nessa tela, tá aqui com a gente conversando. Não faz sentido, no meu modo de ver, como uma empresa que faz uma publicidade, até a própria empresa pode pensar diferente. Estou dando meu exemplo. De que aquele conteúdo que é relevante em números por conta da exposição do corpo esteja ligado a um produto dessa qualidade. Porque é associado, né? Aí você sabe, não faz sentido. Eu disse isso conversando. Aí ele falou, não, realmente faz sentido. E a gente mostrou a métrica. Detalhe, a nossa métrica com o conteúdo era maior do que a maioria dos corpos. Sim. Sabe? E aí, enfim, mas eu acho que ele vem a partir de julho. Quando você vier, eu falo mais de E é interessante mostrar esse porquê, né? Sim, claro. Quem vende conteúdo tá com nicho menor. Sim. Você foi falando ali, eu fui rindo porque eu imaginei justamente isso. Falei, caramba, se fosse para fazer um vídeo de 3 minutos, fazendo uma piada e contando uma história, boom, visualização. Mas não é isso que a gente pretende. Já teria acabado, inclusive. Não estaria caminhando para o segundo ano. E segundo ano, inclusive... Não sustenta, né? Não, a gente tem crescimento físico, a gente tem crescimento de marca, de nome, tudo por conta disso. Antes do método RT... Bora lá. Tem pizza aí? Tem cia? Joga aqui, Gel, pra eu poder mostrar aqui pra galera. Aí sim, viu? E o cheiro tá perturbando aqui. Já na hora que chegou, eu já tô... Não, desde a hora que chegou ali, já fiquei ansiosa, viu? Pensando na pizza. Não, por enquanto eu vou mostrar e vou deixar ela à vontade aqui, porque... Aí é maldade, hein? Ó, vou limpar aqui. Não sei quem foi que comeu, não sei quem comeu antes da gente. Sei não, mas viu? Comeram. É sempre, a galera de casa já sabe. Maestro. Onde foi que vocês foram? Foi no coisa que... porque a Artesão não tá abrindo dia de terça. E o podcast com elas eu mudei pra gravar dia de terça. Aí as meninas estão me detonando. Eu vou, maestro, não trabalha, o equipamento quebra, tudo. Artesão, colabore aqui com o maestro e com o podcast com as meninas também. Não é fake não, viu? Nossa, tá bonito, hein? Meu Deus, tá bom. Se você quiser comer agora, você pode comer, viu? Artesão Pizzaria 77999426319. Na tela aqui para você. Enquanto você está assistindo, já faz o seu pedido aí, 3441-6185, meu amigo Tiquinho, galera da Artesão, Patrícia e todos. Um abraço para vocês, tá certo? Muito obrigado aí pela parceria de sempre. A Artesão Pizzaria está aqui com a gente no Tema Livre Podcast e também no Tema Livre na Rádio Alternativa. É maravilhosa. A queridinha da galera é Esfirra. Nossa, uma delícia, quer que deixe para daqui a hein? pouco? Pra gente não... Bora deixar para daqui a pouco, né? Gel, novamente, sua participação especial. Por favor. A gente é assim, a gente tem a receita pequena, a gente traz as pessoas convidadas para poder fazer. Faz parte da equipe, o né? trabalho da equipe, exatamente. Né? Vamos lá de método RT. Bora lá. Estou errado ou tem a ver com Tatiane Rodrigues? Não tem. Você acredita? Eu tinha certeza que... Todo mundo. E só depois que eu me tocar. Diga aí, conte aí pra gente o que é o método RT. O método RT é um método de mudança de mentalidade. Porque foi justamente isso que eu vim fazendo ao longo desses anos, né? Mudando a minha mente. Tudo aquilo que me incomodava de uma certa forma e que eu tenho feito ainda. É uma construção, né? Sim. Aí eu percebi que eu seguia 7 passos. E aí, como eu estava te falando, né, imagine um triângulo gigante. Aí a primeira base que eu sempre buscava era a espiritualidade, onde eu tentava encontrar clareza através das meditações e na busca mesmo, né, por Deus, por propósito. E aí o segundo passo é o eu, que envolve o autoconhecimento, o autocuidado e outras ramificações, que entra também na questão de saúde, tanto física, emocional, enfim, é o autocuidado mesmo. E o terceiro passo aí da pirâmide é o espiritual, o eu, e aí vem ação, vem ambiente mais estímulos,
Por que ambiente mais estímulos? Porque o ambiente tem muita força. E aí, se a gente for observar, muitas pessoas começam a estar inseridas no ambiente e agem de forma diferente por conta daquele ambiente. Sim. E aí tem pessoas que falam assim, mas eu não sou influenciável. Será que as marcas pagariam tão caro? Se você não fosse influenciável, a nossa mente, nosso subconsciente está aberto o tempo todo ao ambiente, né? E quando você está inserido num ambiente onde tem pessoas melhores do que você automaticamente é puxado para cima. Sim. E se você não subir, você é expulso de lá, porque as pessoas não vão querer, né? E a mesma regra aplica também se você estiver em ambientes de pessoas negativas, pessoas, né, que não querem e não buscam crescimento, você vai ser puxado para baixo. E aí os estímulos positivos entram a questão de livros, podcasts, estar aberta a todo esse aprendizado, estudar pessoas de sucesso, a mente delas, né, o que levaram elas a obter aquele resultado. E aí o quarto passo é metas, que era onde eu errava muito, Jorge. O que eu fazia? No início do ano, eu sempre tive um caderninho dos sonhos, onde eu traçava minhas metas. Eu vi no Instagram, você segue ela lá que você vai ver também. Nossa, amo. E assim, é mágico aquilo, traz muita clareza. Aí eu pegava uma meta, tipo assim, em janeiro, em maio eu quero estar na Disney. E aí, é uma meta ousada. Ousada. Só que aí tem a possibilidade e a probabilidade. Qual a possibilidade disso acontecer? Tem a possibilidade, mas qual a probabilidade de acontecer? Era mínima. Mudava muito o percentual. Nossa né? Senhora, não dava. E aí chegava tipo, em maio, poxa, não aconteceu. E eu acreditava e acredito muito nessa questão assim, de lei da atração, né? Mas desde que você haja. Porque tem a possibilidade e a probabilidade. A probabilidade só vai aplicar se você realmente estiver agindo ou fazendo algo para aquilo. Então, você saber transformar seus sonhos em metas de forma ousada, mas também com o pé no chão, é o que faz você ver resultados e estimula a você a conquistar mais. Vou deixar você terminar a pirâmide aí para perguntar uma sobre metas. Pronto, bora lá. Depois de metas, coragem e ação. Por que coragem? Porque muitas vezes a gente tem medo de errar, a gente tem medo de ousar, a gente tem medo de passar vergonha, a gente tem medo do ridículo. E aí, a gente admira pessoas de coragem, mas a gente não quer agir com coragem quando a gente está com medo. E assim, a gente precisa ter coragem para poder agir. Para sair da zona de conforto, precisa ter coragem. Porque para sair, você está deixando o ambiente para trás. Sim. Ou você consegue, né, trazer essas pessoas junto com você, ou você tem que seguir seu caminho mesmo. E aí, o sexto passo entra a questão do hábito, que é quando você anota ali também, né? Coloca no papel hábitos que você precisa construir, que era outro ponto que eu errava muito, e onde eu ensino no método RT, que não existe nenhuma mudança. Você vai entrar no método e mês que vem você já está com outra mentalidade. Se entrar com esse pensamento, nem vai, gente, porque não é assim. É uma construção, é tijolinho por tijolinho, mas se seguir todos os passos, pode ter certeza que sim, acontece. Essa questão do... Me perdi aqui agora, viu? Você falou do sexto passo, Sim, referente ao hábito. Do hábito. A importância Um de por você vez. construir um por vez, tijolinho por tijolinho. E aí, depois que tiver já consolidado, que já tiver ali, já fazer parte da sua rotina, aí sim você parte para o segundo hábito. E aí, quando você vê, você já mudou todo o seu hábito ali. Mas é um por vez, não existe uma rotina perfeita, né? Eu acho que está muito ligado. O pessoal fala, por exemplo, de exercícios. Agora eu vou fazer. Comece. Empolgação, né? Aquela empolgação de vai na primeira semana faz tudo, na segunda não vai. Não resolve, né? Não, de forma nenhuma. E aí o sétimo passo, que eu acho que é o mais importante, é o comprometimento. Quando você vai estar comprometido com todos os outros passos? Porque é um compromisso que você fecha não é comigo, é com você mesmo. Porque eu acho que quando a pessoa procura e se sente incomodado, é porque aquele incômodo vem de uma forma muito... como que eu posso dizer? Muito íntima, né? Então, assim, não adianta nada, é como você ir no advogado, o advogado te dá lá, te orienta tudo direitinho e você age de uma forma diferente. Então, de que forma que isso vai acontecer? Qual a probabilidade que você mude? E quem está negociando com você é você mesmo. Eu mesma. E o rapaz ali, ó. E é fácil a gente mentir pra gente mesmo. Muito.
Pode parecer que não. Eu falo, não, eu vou mentir para mim. Lógico, o nosso cérebro mente. O tempo todo. Ele mente pra gente pra ficar no conforto. Ele mente que... Não, mas você já trabalhou Pra quê? a semana Você precisa toda. disso? Você trabalhou a semana toda. Você merece ficar aqui deitado aqui mais um pouco. Sim. Você não precisa disso. Você merece gastar esse dinheiro aqui. Sim. E aí você vai criando aquela desculpa interna. E aquele prazer, conforto. né? Imediato. E o negócio lá na frente pega. Tem coisa que o comprometimento, ele, como você bem colocou na sequência dos fatos aí, é interessante que o método seja, né, aplicado Seguido. e vencido cada passo para poder ser avançado. Uhum. Se você não estiver comprometido, nada funciona. Nem adianta, nem vai. Nada. Você falou da meta, eu disse que eu ia fazer uma pergunta. Bora lá. A receita seria, talvez, construir as pequenas metas, comemorar cada conquista Sim. e depois somá-las. Isso. No caso, pegar uma... Como a Disney, né? Que seria uma metona. Bora colocar Eu assim. tô achando que a Disney não é só um exemplo não, viu, Gel? Eu tô achando que eu tô achando que rola uma... A gente Tem aí, viu, Gel? possibilidade dele me levar, viu? Diga ela, mais a probabilidade. Vamos aumentar a probabilidade. Meu amigo. Quando você pega uma meta grande e aí você divide ela em metinhas, pequenas metinhas, né? Alcançáveis ali no dia a dia. A soma dela, no final, resulta naquela metona. Uhum. Se você estiver comprometido, né? Um exemplo, assim, básico seria um livro. Sim. Tem um livro lá, bora dar um exemplo, 30 páginas, para ficar, né, mais fácil a conta. Eu quero ler ele em um mês. Quantas páginas você precisaria ler? Uma página por dia. Sim. Então, a meta não seria um livro, seria uma página. Eu sou tão bom de matemática que eu ia falar 3. Meu amigo, Aí eu quando ela pensei falou que uma, aí eu 300. falei. Quando ela falou uma, eu falei, oxi, é mesmo, é uma. Por que eu não falei assim, 289 Aí e errar feio? foi 30, acho que se os dois falam errar, Matemática não, viu? eu separei o meu livro por tópico. Justamente para ter início, meio e fim a cada E facilitar, né? momento da leitura, porque você consegue ir pensando nas pessoas que têm uma dificuldade nessa onde tá essa manutenção caixa de aí? concentração. Tá trancada lá embaixo. Porque hoje, o que é que nós vivenciamos? Eu acredito que seja uma das problemáticas. Não sei se você concorda. A gente tem hoje um acesso à informação rasa a todo momento. É leitura de manchete e comentários sobre a manchete. É aqui, ó, passando. Aí olha uma foto. Rapaz, você viu aquele negócio lá que aconteceu lá em Brumado? Que negócio? Aí eu fiquei sabendo que teve tal situação assim com o vereador. Teve com o vereador, foi o que foi. Rapaz, não sei não, mas aquilo ali vai dar uma confusão. Acabou, aí virou achismo. A pessoa não aprofunda, ela não entende qual é o motivo, né? Porque ela não sequer abre para ler. Porque ler O raso, né? dá trabalho. Mas o pior não é só o raso. É o passar, raso né? que quer fazer, que quer apresentar um TCC com a leitura de 3 linhas. Pelo amor de Deus também, né? E tem muito. E assim, o celular é uma ferramenta tão importante. Hoje mesmo, ontem, eu pensando, né? O que seria de mim sem a internet? Que aí na live lá que eu vou te mandar, Marcele abordou sobre isso. E aí eu fiquei pensando... Mande para eu botar o link aqui na descrição do vídeo, mas me lembra, viu? Pra gente colocar o link aqui na descrição. Pronto. Marcele falando sobre isso, da importância da internet. E aí eu pensando realmente o que seria de mim sem a internet, porque, igual eu te falei, eu passo a maior parte do meu tempo em podcast. Mas não é qualquer podcast, né? É o seu, é Joel J, é podcast que vai me agregar. Sim. Então eu tô lavando os pratos ali e tô ouvindo podcast. Tô sem tempo, beleza, mas eu tô lavando os pratos, né? Eu vou Ao começar invés de a ouvir mandar uma abraço. música... Eu vou começar a mandar abraço para as pessoas que lavam abraço. Porque hoje eu ouvi 3, você acredita? Eu vou se você direto que eu tô lavando os pratos. Dá um abraço, você que não tá me vendo agora. Um beijo, você que tá lavando os pratos. Vai ser eu esse público, viu? Meu Deus do céu, eu tava lavando os pratos e lhe ouvindo. Eu falo, caramba, que momento que eu participo da sua vida. Tomando banho. Tomando banho, é tudo. É podcast o tempo todo. Tem o Porta dos Fundos, vou fazer o Prato dos Fundos. Pronto. E o método RT surgiu daí, viu? Que eu fiquei pensando assim, pronto, eu fiquei incomodada. O que eu vou fazer com esse acúmulo de coisas que eu vou ouvindo, que vai agregando pra mim? E aí, eu falei, eu não tô nem lembrando mais o que eu escuto. Tá interessante ali na hora, mas aí é tanta informação que depois já foi. Aí eu vou começar a fazer resumos pra exercitar minha memória. Sim. E aí eu comecei a resumir, né? Podcast, livro. E aí depois eu falei, não, mas eu preciso passar isso aqui. Como que eu faço?
E aí foi quando essa questão... Já tinha no caderninho lá anotado os 7 passos lá que eu fazia. Falei, rapaz, eu tô com o material todo pronto. Tem pessoas que chegam, pedem conselhos, conversam. E eu, poxa, eu tô com o material pronto, tenho um método. E por que eu não tô trabalhando? Aí foi a hora que deu uma viradinha de chave. Mas já começou. Eu vi Já que você comecei. deu a palestra, já iniciou. Já iniciei. Para quem está acompanhando e fala, caramba, mas gostei da ideia, gostei da perspectiva. Se eu quiser trazer ela para poder fazer uma palestra, fazer um treinamento, uma apresentação, pelo Instagram? Pelo Instagram. Tem um e-mail também. Fala aí, vida. Consultoria método RT @gmail, né? @gmail.com. Pronto. E aí tem um telefone também, aí pelo Tem WhatsApp, link né? Tem um link do WhatsApp na bio do Instagram, né? No Instagram tem, a pessoa já clica, já vai. E essa ferramenta também é importante para buscar essas informações. Quem tiver empresa, escola, tá? Não, eu quero trazer como treinamento. Eu vou, a partir de julho, não só lançar, como fazer essa movimentação com uma intensidade maior. Pronto, e aí pode ter certeza que onde eu passar também vou deixar seu nome lá mencionado para ter essas perspectivas. E aí eu vou até te convidar também para a palestra do dia 6. 6/7. Vai ser um prazer imenso. Então, a quinta-feira. Você, maestro, lá presente, que já é um projeto também paralelo, mas que... Vai ser aonde? Vai ser no CDL. Certo. Se a gente conseguir 50 inscritos aí com o CNPJ, aí a gente consegue alocar um espaço. Mas aí, inicial é CDL mesmo. Pronto. Não, mas o espaço lá também é bacana. É ótimo, Isso é bacana. Nossa, apoiaram a gente, assim, a primeira palestra que a gente fez, deram total apoio, assim, foi incrível, sabe? Muito grata mesmo. Eu gosto do espaço lá da CDL, porque o povo tá me cobrando. Nossa, eu demorei tanto que o povo agora quer fazer um evento no livro. Aí agora, e eu já vou estar lá, eu já vou passar ali embaixo atrás dessa caixa, viu? Eu vou passar pela CDL, com certeza, vou passar também, tenho bons amigos lá. Pronto. E eles fazem, um trabalho importante, dia 6 vou lá lhe acompanhar, é uma quinta-feira, a gente consegue tá disponível para ir lá. E essa forma de levar as pessoas que a gente comunica, passa pelo que você disse aí. Quando você está num grupo de pessoas que tem um pensamento crescente, um pensamento de progresso, um puxa o outro. Exatamente. Eu sempre fiz isso, não é gabando, não. Eu sempre fiz isso. Onde eu estou, quem eu posso trazer e levar para subir, porque se o maestro está forte, eu estou forte. Exatamente, esse senso de... Se você está forte, eu estou mais forte. O outro é um puxando o outro, é um puxando o outro. E obviamente tem gente que só quer, como diz a história, só quer vir a nós. Né? Só quer vir a nós, né? Por trás tem uma crença de escassez muito grande, sabia, Jorge? Que não tem espaço para todo mundo, que o mundo é limitado. E assim, eu trago de volta nessa questão assim de Deus, porque para mim é muito real. Deus fez a gente de forma com infinitas possibilidades num mundo gigantesco, o universo, por mais que as pessoas estudem, não sabem 1%. Então, assim, a gente é frutos, né? Somos criaturas de um Criador de abundância. Então, por que viver de forma limitada? Poxa, só tem espaço para mim, não vou chamar não, vou ficar quieta aqui. Não, e é essa questão aí, se fulano tá forte, eu também tô forte, é o todo. Esse pouquinho, de pouquinho em pouquinho, que eu sempre construí e concordo plenamente com você. Recomendo a vocês, principalmente que são muito fechados e às vezes acham que a caridade, no sentido mais amplo da palavra, viu? Não é no sentido da doação, é a caridade no sentido de retribuir o que você tem de bom na vida. Sinceramente, toda vez que tem bons resultados econômicos no escritório, sem falar absolutamente nada para ninguém, eu pego assim, faço eu retribuo, sabe? Eu retribuo. Falo, eu vou fazer tal coisa assim. Né? Os animais nem contam mais, os animais já entraram na minha folha de pagamento. Os animais eu comecei com caridade, acabou. Você não encontraram um aí no corredor, não? Na hora que subiu? Já tinha ido embora? Tava hoje, não. Tá passando a tarde Deve estar esperando uma pizza ali, viu? Ele só vinha de noite, mas tá passando a tarde toda aí agora. Essa questão aí de caridade e tal, esses dias eu descobri meu maior medo. E aí eu descobri também que foi ele que sempre me moveu. Porque, assim, é igual eu te falei, né? Trabalho em um trabalho que envolve liderança. Então, tem certos clientes que chegam que acham que a gente tem autonomia para fazer qualquer coisa. E aí não entende que tem regras e diretrizes. E aí chegou um cliente lá bem nervoso e exigindo isso e aquilo.
E aí depois eu saí para tomar um café, e aí eu falei, meu Deus, já pensou se esse cara volta e me mata? E veio os pensamentos doidos. E bateu, assim, de fato, uma angústia. Aí eu falei, poxa, mas qual é o meu medo mesmo? Eu sempre me questiono, né? Qual é o seu medo? Aí na hora eu pensei assim, vim até aqui e morrer por nada. Então, meu maior medo é viver sem deixar um legado. E assim, eu acho que é de forma tão rasa de novo, né? Você viver sem um propósito maior, sem querer agregar na vida do outro. Sim. E aí eu entendi que essa questão desse medo que era inconsciente meu, que era o que sempre me moveu, de certa forma, na busca do conhecimento, para poder ajudar a pessoa que estava do lado, e essa. Que aí só então depois eu entendi que eu tinha um produto ali para venda, né? Mas era toda essa questão de querer agregar na vida do outro, por medo de passar aqui de forma em vão. Você falou do medo, falou da síndrome do pânico e agora há pouco você falou sobre Deus. Uhum. No período dessa dificuldade, foi uma das suas saídas? Com certeza. Fez parte do processo de cura? Com certeza. Certeza. E assim, até falar assim uma experiência, né, que eu não abro, espiritual que eu tive, que foi essa questão assim de buscar reprogramação mental. E aí eu lembro que eu cheguei do trabalho e aí entrei pro meu quarto e ouvindo reprogramação mental guiada, né? E aí eu tive uma visão como se eu tivesse no útero ali da minha mãe, e aí passava vários flashes assim, e aí no meio desses flashes, um homem todo de branco brincando comigo em um lugar assim bem verde. E aí, na hora que eu acordei assim, eu já estava chorando já há muito tempo. E aí assim, eu senti uma paz tão grande assim naquele momento, que aí eu entendi que realmente essa questão do propósito, a gente não está aqui de forma em vão. Eu acho que Deus realmente tem um propósito e um plano para cada pessoa. Eu não acho que Deus, assim como muitos seres humanos, fazem as coisas por fazer. Acho que não é bem assim. Uhum. Tudo tem uma causa. Tudo tem um propósito, como você colocou a palavra. E é de fato bem importante quando você tem ao que se apegar. Isso. Eu não faço crítica a estilo religioso de ninguém. Cada um tem o seu segmento, mas tendo ali a crença num ser superior, eu acho que aquilo ali já lhe dá o norte força, né? das coisas. Sim, sim. Eu entendo, respeito, mas não consigo assim visualizar as pessoas que se desapegam Eu de também Deus. não consigo entender, né? Como é que consegue, ela tem né? uma base para fazer alguma coisa? Alguns, às vezes, têm sucesso, mas porque se interpretam, se conhecem, se entendem. Os que desapegam por desapegar, dificilmente você percebe que são pessoas que não têm o sucesso que desejavam ter. No fundo tem a frustração ali, sim, né? Sim. E isso a gente não está falando de religião, a gente está falando de ser, de ser superior. Né? Que você pode estar aí, cada um na sua força fé religiosa, né? Na sua obediência religiosa, está se deparando com Exatamente. ele. Eu ia perguntar sobre essa questão da cura e na hora eu esqueci, mas me lembrei agora quando você mencionou. Eu imaginei que fizesse parte da cura. Faz. E assim, recentemente, né, fez 2 anos, perdi minha mãe. Então, assim, é um momento muito delicado e com certeza, assim, a base de tudo, porque em nenhum momento eu questionei a Deus, mas por quê? Poxa, se eu confio em Deus, acho que questionar não entra. Se eu confio nos planos de Deus e Ele tem uma visão do todo e minha visão é limitada aqui, como que eu vou questionar? Não existe. Então, assim, acho que quando você tem essa base, aí acho que de fato você se torna forte. Porque você entende que tem alguém ali muito maior, cuidando de tudo, entendendo os porquês, né? Nessa construção de legado que você mencionou, o que é que você ainda tem hoje como pensamento de falar assim, meu próximo passo, olha, isso é uma coisa que eu quero muito fazer. Obviamente, além da Disney, né? Bom, pessoal, eu quero palestrar na Disney, futuramente vocês vão me ver lá. Mas, assim, eu quero expandir essa questão, assim, das palestras, né? Tá buscando ainda mais conhecimento para poder repassar. Essa questão da oratória também, quero me preparar. E expandir o método RT. O método RT a gente está colocando, alojando aí numa plataforma, na Hotmart. Então, estou nesse processo aí dos bastidores de gravação de vídeo. Mas é isso que eu quero expandir.
Não, falaram que eu tô escrevendo um livro que eu tô me sentindo pressionada a fazer igual você aí, viu? Você começa a falar, tô rabiscando aqui. Mas começa assim, a gente começa, quando você entende que ele tem um formato. Sabe o que era mais difícil para mim? E olha que eu faço isso com velocidade, mas eu gosto sempre do princípio da novidade. Era reler para não ficar em alguns momentos repetitivo. Por exemplo, quando eu estava numa sequência, eu escrevia 30 páginas e sentava aqui. E a ideia flui, né? Tanto que hoje eu estou no escritório e já consigo fazer assim, ó. E já estou aqui, se duvidar eu já tiro uma mão aqui e estou indo. Já. Não, eu tô com a mágoa porque assim, eu tava escrevendo, né? No Note, anotando lá as ideias, e aí formataram o meu notebook. Já foi. E eu tô assim, chorando pelas minhas ideias que foram. Mas aí o que é que acontece? Quando você tá no embalo, legal. Aí você para, fica 15 dias sem escrever. Aí você volta, você fala, vou ler tudo de novo. Aí eu terminava de ler e falava, já estou satisfeito por hoje já. Aí ficava mais 10 dias sem fazer. Aí eu falei, sabe de uma? Eu vou terminar esse livro. E em 15 dias eu fiz tudo. Sério? Em 15 dias eu fiz tudo. Tudo. Terminei tudo. Fiz 15 dias para fazer, 1 ano para lançar. Ah, porra. E tá lá, encaixotado. Vai sair na hora. Agora, acho que escrever, acho que é igual compor música, né? Porque os compositores falam que flui, que você tem que estar naquela... Maestra músico. Já compôs, mais? Já? Uma vez. Tá ali nos bastidores falando baixinho, né? É. Mas já ouvi, já tocou? Já botou... Não foi... Mas não botou melodia, desenrolou ela? Já lança junto com o livro. Porra, no dia da entrada a gente bota ela lá tocando baixinho lá. Eu não sabia que o Mestre era compositor também, não. É Tá isso, bem mas... descobrindo os talentos aí, né? E falar em talento, você se inspira em quem? Bora lá. Uma pessoa que hoje, atualmente, assim, que eu gosto muito do trabalho, eu gosto do trabalho de Joel J. Acho interessante, assim, acho ele bem pé no chão. Pé no chão e a forma com que ele explica, assim, eu acho interessante. Mas tem outros podcasts aí que eu vou... Joel, ele é bem legal, porque é como você falou, ele é direto, não tem flow envolvido ali na história, ele não cria... Não, e ao mesmo tempo há uma técnica empregada, é legal o conteúdo o formato, dele, né? O conteúdo dele é bacana. Já pensou em fazer podcast? Não. Só ficou nos bastidores. As gravações já estão tomando muito tempo. As gravações, mas é uma possibilidade, né? Essas gravações aí, nós chegamos a começar a fazer do livro em áudio, não foi? Para fazer o audiobook. Estamos em qual capítulo? São 33 tópicos. Só? Não, faz isso não. Pense que é você abrir aqui e falar, olha, temos o nosso próprio tempo. E eu ainda faço sempre passar ali locutor. E tem que falar, e tem que ler certinho, né? Pô, aí vai, sabe? E eu adoro, vamos fazer mais um audiobook, viu? Tô cansado, velho. Mas é legal, é um material legal. Então, já vai ter. Aí, gente, o livro dele já tem um formato, já tem um produto. O problema só eu só preciso de Elon Musk para fazer o lançamento. Acho que é a questão do lançamento que é o... Mas será que sai audiobook junto? Bora colocar uma data logo? Tô pra você trabalhar já em cima da data. Você sabe o que é que acontece? Dia 8 de julho eu tenho um compromisso. Dia 29 é meu aniversário e eu tenho o campeonato da UAB dia 29. 2 jogos de 29 e um jogo 30. Dia 30 eu não vou conseguir jogar o terceiro jogo do campeonato. Não vou, né? Já falei. O advogado fora do exercício, vou me esforçar muito para jogar 2 jogos sábado e domingo, a Deus pertence. É o dia de guardei domingo. Nas mãos de Deus, né? Mas aí a gente tem um intervalo aí, se eu não me engano, é 14, que é uma quinta. Eu rabisquei lá na agenda. Falei, esse dia aqui então já tem uma data aí. Falei, esse dia aqui eu acho que bora lançar esse livro. Tenho certeza não, mas eu acho que é nessa semana aí, do dia 14 de julho. Eu vou começar a escrever também, aí eu vou atrás de tudo. Como que você fez aí? Eu fiz com Covid. Peguei Covid, não é um método recomendado. Sério? Não são período, não estou falando que tem um ano. Nossa, é um período desse, viagem comprada, tudo para passear, Covid. Aí eu falei, já tinha tomado 3 lacinhos, doses, não tinha sintoma nenhum, nada. Peguei aqui as coisas tudo, levei pra casa, botei na sala. Falei, sabe de uma, vou tacar a mão disso aqui agora. Agora a Covid proporcionou, assim, pra muita gente um monte de projetos, né? É o tempo saiu. Consigo mesmo. Aí eu brinquei, eu falei, tem que pegar de novo pra lançar? Não, pode. Nem precisa, pelo amor de Deus. Não. Ave Maria. Eu prometo que vai ser sem.
Tem que colocar uma data logo. Mas eu vou botar. Essa questão que você falou aí faz muito sentido, porque a gente começa a fazer o podcast São João. Amanhã, a gente está gravando numa quarta, amanhã, quinta, sai o primeiro vídeo do podcast São João. Você sabe como é que a gente grava o podcast São João? A gente tem que gravar ele em maio, para que ele fique pronto para junho. A última semana de maio a gente tem que gravar ele. O que foi que aconteceu? Faltava 3 dias, a gente não tinha patrocinador, não tinha nada pronto. Mas a gente tinha uma data. E a gente não podia mudar a data. Se virou em cima dos 3 dias, né? E aí chegou lá, o trem tá bonitão. O povo fala, rapaz, mas legal aquilo que vocês fazem. Eu falei, tu não tem ideia. O que é chegar sábado de noite em casa e falar, meu Deus do céu, obrigado. Agora você vê como que a gente funciona? A gente botou a data ali. Essa palestra lá do CDL foi mais ou menos assim. Tava lá cheia de pensamentos, cheia de ideias. E aí eu sentei com o Luan. E aí a gente naquela coisa, bora. E aí, não, bora marcar uma data? Bora. E aí a gente marcou e divulgou. Aí pronto. Aí agora a gente já botou a corda no pescoço. E aí a gente começou a correr atrás. Aí foi atrás de apoio, atrás disso, atrás daquilo. Mas se não tivesse colocado data e nem divulgado, não ia não. Ia estar ainda no papel lá. Eu vou botar semana que vem, mas já sai a data do lançamento do livro, então. Vou fazer um stories assim, galera. Aí o pessoal começa a compartilhar. Eu falo, para, gente, compartilha não, que se eu mudar a data, vocês vão ter que compartilhar. Não vai mudar. Mas é legal, cara. A gente fala dessa movimentação. E é um fato. Quando a gente é pressionado, a gente se pressiona e faz acontecer. E faz acontecer. Casamento mesmo, né? Você vê. Nossa Senhora. Só quem planeja sabe, uma né? Coisa, eu ia dizer, eu falei, vai me julgar agora. Pode falar. Eu namorei 11 anos. Eu não lancei o livro com tá cedo. Namorou 9? Já casou? Casamos, mas namorou 8. Lá, a gente... Namorei 11. Tenho 7 casados, não fiz um filho ainda, mas esse cara é lerdo. Não lançou o livro com 1, tá cedo demais. Então a gente tá na média ainda, viu? O pessoal desanimou do livro agora, falou, esse livro agora só sai... A gente tá na média ainda pro filho, viu? Quantos anos de casado? 3 anos, vai fazer agora em julho. Mas tá bom. É bom, esse início é bom. Lá em casa tem filho com uma porra, tem filho também, né? Lá tem bastante, bulldog, né? Tem pincha e tem uns da rua lá. Mas certamente quando vier, vai vir no momento certo com a maturidade de vocês, com a adequação de tudo, né? Eu já pensei diferente, do tipo, poxa, eu devia ter sido... Minha esposa falou isso hoje, né? A gente devia ter sido irresponsável em algum momento, ter feito logo o filho. Eu falo, mas não ia ser a gente que ia criar. Se a gente tivesse feito há 15 anos atrás, ia ser criado pelos seus pais e pelos meus. Sim. Porque não ia. Os dois ainda sem formação, estudando, correndo atrás, batendo cabeça para um lado para o outro, não tinha casa, não tinha aquela coisa. Já pensou, né? Hoje eu sei que já hoje a gente diferente. pode ser um pouquinho irresponsável. Se tivesse vindo, seria muito amado, criado. Mas aí já que deu para poder esperar um pouquinho, agora já tá na hora já. Agora já tá dando aquele... Não posso prometer porque não depende só de mim, né? De uma série de fatores. Mas espero que até o final do ano, pelo menos o anúncio a gente faça aqui no podcast, né? Tomar uma cerveja. Vamos fazer uma cerveja aqui, trazer a esposa aqui, falar, sentar aqui, vamos um champanhe. Falar o quê? Quebrar essa lâmpada ali. Soltar tudo, comemorar. Vou fazer igual as meninas do podcast, sujar o estúdio todo. Fica a dica pra vocês. Eita, meninas. Mas mentira, ela para. Hoje foi você que limpou, mestre? Elas não sabem quem tem câmera no meu escritório, que eu vejo elas passando com a sacolinha na mão lá na hora que acaba, né? Nem imaginam, né? Sabe não, né? Eu vi vocês passando lá, viu? Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você ainda queira falar? Você falou assim, eu quero falar sobre esse assunto e ele não me perguntou. Eu acho que essa questão da identidade, só pra fechar, quando as pessoas perguntam assim, quem é você? E aí a gente sempre associa, né, o que a gente faz. Uhum. E, por exemplo, meu nome é Tatiane, mas não é quem você é. Sim. É só um nome que você carrega. E aí, quando você se desprende dessa questão da identidade para o que você faz, a qualquer momento você pode entrar em um estado aí de depressão, do que qualquer coisa que for, porque tudo na nossa vida é um estado, né? Você está em um trabalho, você está fazendo alguma coisa, você está naquele relacionamento. Sim. Então, isso não te define. Então, a busca pela identidade, pelo autoconhecimento, é algo assim que eu aconselho a todos. E eu vejo, principalmente no meu Instagram, recebo muitas mensagens de pessoas que têm medo do julgamento, medo de opiniões dos outros. Então, um conselho que eu dou é a busca pelo autoconhecimento. Porque quanto mais você se mergulha em você,
você se desprende de qualquer outra opinião alheia, qualquer outra coisa que tenta te influenciar de uma certa maneira. E é isso. Diminui a dependência do julgamento, da opinião de terceiros. Isso é legal, isso é bom. Esse autoconhecimento é necessário para isso. No mundo que julga tanto, né? O tempo todo. Julga muito o outro, se avalia muito pouco. Essa questão do superficial, né? Vi uma coisinha ali, já cria uma história, uma narrativa e já passa. Hoje o telefone sem fio, né? Que falava que era aquele da história do... Hoje é pela internet, é mais rápido, mais perigoso. Né? Quando chega... Tatiane, muito obrigado. Eu que agradeço. Vinda. Gostei demais de bate-papo. Eu adorei, foi bem agregador. Estou muito feliz. Era uma meta que eu tinha no meu caderninho, tá aqui. Batida Era meta. pro ano passado. Só você nem sabia que Disney. você estava lá. Só não foi na Disney, né? Só não fui na Disney, mas vão me levar. Quero agradecer pelo espaço. Foi um bate-papo incrível. Eu que agradeço, tenho certeza que a galera vai gostar. Reforçando o convite, dia 6 aqui na CDL. Exatamente, dia 6 de julho, às 7 horas. Espero todos vocês na CDL. Quem quiser participar, faz como? Eu vou deixar um linkzinho lá no meu Instagram, só se inscrever e aí cair pra dentro. Vai lá no Instagram, vai estar na descrição, vai estar no rodapé quando começar o vídeo, como é o Instagram. É Tati com 2T, Rodrigues _. Dito, explicado, tudo certo aí, mestre. Podemos ir? Muito obrigada, viu? Valeu, até a próxima.